Rede Jovem vai começar. Fala, galera! Estamos aqui para mais uma Rede Jovem online nesse sábado. Que Deus abençoe a tua vida, que essa palavra venha ao teu coração. Então, nesse momento, se desligue de tudo à sua volta, menos do seu celular, da sua TV, do seu computador, e fique atento àquilo que o Senhor vai falar com você. E quem vai trazer para nós a palavra nessa noite é a nossa querida Thaís Amanda. Que Deus use a vida dela para falar com a tua vida, e nós vamos orar nesse momento, onde você estiver. Coloque o teu coração diante de Deus, coloque os teus pensamentos nesse momento diante do Senhor e receba tudo aquilo que o Senhor tem para falar com a tua vida. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa hora com a tua filha e nós pedimos a tua bênção, Pai, sobre ela, que ela seja um vaso, um canal, um instrumento do Senhor. Pai, para falar aos nossos corações, às nossas vidas nessa noite, nós queremos ouvir a tua voz e que essa palavra, Deus, chegue em cada coração, cada vida que vai ouvir. Senhor Jesus, que gere uma marca, que gere vida, que gere frutos, em nome de Jesus. Amém. Olá, galera, boa noite. Mais um sábado, né? Não é mais um sábado, é o sábado, né? É a Rede Jovem, né? Como a Anne já falou, eu sou a Thaís. Faço parte da Igreja Batista Vida aqui em Antonina. E primeiro eu gostaria de mandar um beijo para a galera da minha célula aí que está assistindo, dá um curtizinho aí, né? E um beijo também para a galera da dança, que eu sei que vocês estão ligadinhos aí, né? E é um prazer estar aqui, né? E o título dessa ministração, algo que Deus tem falado muito no meu coração, já faz um tempo, é termômetro ou termostato, né? O que isso tem a ver com a palavra de Deus, né? Você sabe qual que é a diferença entre um termômetro e um termostato? Né, o termômetro, ele é um aparelho usado para medir a temperatura ou a variação dela. Se você tiver com febre, né, ele vai dar o quanto que você está de febre. E já o termostato, ele controla as variações da temperatura, impede que ela vá além dos limites pré-estabelecidos. Né? Por exemplo, um ar-condicionado. Se você colocar no 16, ele não vai mudar daquilo, só se você mudar. Então, ele vai ficar naquela temperatura até você mudar. E o texto que eu quero ler com vocês se encontra lá em Gênesis 41, do 38 ao 40. Gênesis 41, do 38 ao 40. E fala assim: E disse Faraó aos seus servos: Acharíamos um homem como este em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Né? Então nós vamos falar sobre José. Essa é a passagem quando o faraó ele coloca José como governador. Né? E aqui em Antonina vocês estão acostumados, né? Eu também. Quem mora aqui sabe que aqui faz muito calor, as temperaturas vão lá em cima. E em dezembro de 2018... né, a temperatura máxima aqui foi 44 graus. Né? Imagina a sensação térmica. Então, aqui é muito calor. Se você vier visitar, a gente aqui se prepara para o calorzão. Né? Mas o que isso tem a ver com a história de José? José, ele era um jovem que tinha a presença de Deus junto com ele. Então, aonde ele ia, Deus ia com ele. Né? Até ele ser colocado por Deus para governar o Egito, muitas coisas aconteceram na vida dele. Né? E a primeira coisa que a gente vai falar aqui é sobre José e Raquel. Raquel era a mãe de José, né? E ele já chega mudando a história da sua mãe. Raquel, ela era estéril e por muitos anos ela não pôde gerar filhos. E isso naquela época era visto como vergonha. Né? E a palavra de Deus diz em Gênesis 30, do 22 ao 24, e lembrou-se Deus de Raquel. E Deus a ouviu e abriu a sua madre. E ela concebeu e deu à luz a um filho. E disse: Tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou-lhe José, dizendo: O Senhor me acrescente outro filho. Então Raquel, ela pôde se ver livre dos olhos da sociedade quando José nasceu. Então antes a sociedade olhava para ela como vergonha. Nossa, ela era casada, não tinha filhos. Né? Mas quando ela estava grávida lá, as pessoas olhavam para ela: Nossa, agora ela tem honra. Né? Então José trouxe honra para sua mãe antes mesmo dele nascer. Né? E 2, José e Jacó. Ele muda a história do seu pai antes mesmo dele nascer, né? Igual a sua mãe. Jacó, ele estava confortável em morar com Labão. Provavelmente os seus outros filhos conheciam a história de trapaça, tudo o que tinha acontecido entre ele e seu irmão Esaú, onde ele tirou vantagem.
Mas ele teve o desejo de voltar para sua terra quando José nasceu. Em Gênesis 30, no versículo 25, está escrito assim: E aconteceu que, como Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão: Deixe-me ir, que me vá ao lugar e à minha terra. Então, em Gênesis 31:3, Deus manda Jacó voltar para sua terra. E no caminho ele teve um encontro com Deus. Só que ele só teve essas atitudes ao saber que José estava a caminho, José estava nascendo. Em Gênesis 32:30, diz assim: E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Jacó fez as pazes com seu irmão Esaú. Ele mudou com a chegada de José. Então José transformou a história do seu pai. Fez ele voltar para sua terra. Deus tocou no coração dele para ele voltar para sua terra, e ali ele teve um encontro com Deus. Então José, ele trouxe honra para sua mãe, e trouxe mudança na vida do seu pai. E terceiro, José e seus irmãos. Todo mundo tem aquele irmão chato. Quem não tem fica pedindo um irmão, aí não peça um irmão. Brincadeira, gente. Os irmãos de José, eles tinham um comportamento muito ruim. Só que José, ele era diferente dos irmãos dele. E quando você faz a coisa certa, no meio das pessoas que fazem as coisas erradas, isso traz incômodo. Parece que quando você está no caminho de Deus, fazendo as coisas certas, acontece isso, acontece aquilo. E, Deus, agora que eu estou fazendo as coisas certas. Mas é isso, traz incômodo. Os irmãos de José não gostavam dele, porque a presença dele trazia uma mudança. Trazia a necessidade de mudança. Então, quando eles viam o José chegando, lá vinha o certinho, lá vinha o sonhador. E eles não queriam mudar. Então, eles não gostavam de José. E José, para ajudar ainda, ele era o filho amado do seu pai. Então, provavelmente, os irmãos dele tinham ciúmes. E José era um sonhador. José era aquele cara ali para cima, para frente. E Deus tinha muitos planos para fazer na vida de José. Só que ele não iria sair de casa por vontade própria. O cara era o filho preferido do pai. Tinha tudo em casa. O que Deus fez? Os irmãos deles ficaram com ciúmes, com tanta raiva dele, que eles resolvem vender ele como escravo. Em Gênesis 37, do 26 ao 27, fala assim: Então Judá disse aos seus irmãos: Que proveito haverá que matemos ao nosso irmão e escondemos o seu sangue? Vendamos-los a esses ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é o nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Então estava tudo bem na vida de José. Ele mudou a vida da sua mãe, mudou a vida do seu pai. E daí, quando ele começou a mudar a vida dos seus irmãos, instigar a mudança na vida dos seus irmãos, acontece que ele é vendido. E ele vai parar lá no Egito. Aí começa a história de José e Potifar. José se tornou escravo, mas Deus era com ele. E ele foi tão próspero que o seu chefe Potifar entregou tudo para ele administrar. Mas Deus tinha planos maiores para a vida de José. Então José, ele podia chegar lá: eu sou um escravo, Deus não é comigo, isso e aquilo. Fazer toda aquela choradeira que às vezes a gente faz para o Senhor. Só que ele não, ele foi um escravo muito bom. Ele foi, tudo que ele podia fazer pelo seu Senhor, ele fazia. Então ele administrou tão bem que Potifar foi prosperando. Só que Deus tinha muitos planos para a vida de José. E ele já tinha trazido mudança para a casa de Potifar. Já tinha prosperado ele. Então já estava na hora de José sair dali. Mas como ele era um funcionário exemplar, ele era um funcionário que, ele era de todos, ele era o melhor, ele não ia ser demitido. Então o que aconteceu para José sair de lá? Em Gênesis 39, 7 diz assim: E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: Deita-te comigo. Então a mulher de Potifar começou a olhar para ele com outros olhos, começou a dar em cima dele, só que ele continuou sendo fiel ao Senhor. Então ele não se deixou levar por nenhuma situação. E foi assim que ele foi parar na cadeia, ele foi preso. José prosperou a casa de Potifar, mas ele foi preso. E agora, a história de José na prisão. José, ele foi parar na prisão injustamente. Ele não foi ali por justa causa, ele merecia ir para a cadeia. Não, ele não fez nada para merecer para estar lá. Mas ele foi preso. E nem ali ele murmurou, ele não se irou contra Deus, ele não se revoltou. E ali o que ele fez? Ele mudou até a prisão. Em Gênesis 39, 22, fala: E o carcereiro mor
entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele ordenava tudo o que se fazia ali. Né? Então José, ele chegou na prisão, cara, e ele mudou a prisão de um jeito. Que o carcereiro, pega a chave aí, cuida de você, cara. Confio em você para cuidar da prisão. Você seria essa pessoa? Se tivesse acontecido metade aqui do que aconteceu na vida de José, na tua vida, você seria como José? Você é um agente de mudança? Você tem mudado os lugares por onde você tem passado? Ou você tem murmurado, tem se irado? José, ele mudou todos os lugares por onde ele passou. Ele não se deixou influenciar. Né? Ele podia ter feito uma tatuagem assim na cadeia e tal, vou ficar aqui. Não, ele mudou a prisão. Na prisão, o copeiro e o padeiro do faraó foram presos. Deu um rolo lá entre o faraó e os servos dele, que eles foram parar na prisão também. E eles tiveram um sonho. E José interpretou os sonhos dele. E aconteceu conforme José havia falado. Né? Se você for ler lá Gênesis, você vai encontrar essa história ali e ele vai falar, né? O que aconteceu, o que ele sonhou, o que José falou. E aconteceu conforme José havia falado. E José pede para o copeiro que voltou para o palácio, se lembrar dele. Ei, quando você for lá, fala para mim, fala de mim para o faraó e tal, fala que eu sou um cara legal, né? Só que o que aconteceu? Como as coisas não acontecem no nosso tempo, o cara chegou lá no palácio, pô, esqueceu de José. Aí começa a história de José e o faraó. José, ele tinha pedido para que o copeiro se lembrasse dele. Mas como as coisas não são no nosso tempo, funcionam no tempo de Deus, o cara esqueceu dele, não se lembrou dele. Só lembrou de José quando o faraó teve um sonho, né? Quando o faraó sonhou, pô, teve um cara lá na cadeia que interpretou meu sonho e tal, e aconteceu assim. Pô, então chama esse cara aí, né? E então José interpretou o sonho do faraó e o faraó nomeou ele governador do Egito, né? Que foi o texto que nós lemos lá no início. José, ele trouxe mudança para o Egito. Ele administrou com sabedoria, guardando no tempo de fartura para poder enfrentar o tempo de escassez. Então ele foi muito sábio. José, ele mudou a história da sua mãe, que quando ela estava grávida, né, trouxe honra para ela. Mudou a história do seu pai, que teve um encontro com Deus, né, que retornou para a sua terra, instigou a mudança na vida dos seus irmãos, prosperou a casa de Potifar, mudou a prisão e ele foi muito bem no Egito, administrou com sabedoria. Né, não ficou alguma coisa incompleta? Né, ele mudou todos os lugares que ele passou, menos os irmãos. Ele instigou a mudança nos irmãos dele. E agora nós vamos falar sobre José e seus irmãos, de novo. Né, a fome estava chegando na casa de Jacó. Então ele manda seus filhos, exceto Benjamim, para comprar comida no Egito. Porque no Egito ainda havia comida, porque José administrava com sabedoria. E na casa de José, né, José administrava com sabedoria. Né, então seus irmãos chegaram lá no Egito, e quando eles chegaram lá, José deu de cara com eles, conheceu eles, só que eles não conheceram José. Né, José estava diferente, eles não reconheceram ele. Né, e no final de toda essa história, se você for para lá, né, para ler Gênesis, a história de José é uma história fantástica. Né, no final ele muda a história de toda a sua família, eles se reconciliam. José não guardou mágoa dos seus irmãos, não guardou mágoa de ninguém, porque ele sabia que era a vontade de Deus que estava sobre a vida dele. Né, a questão é, você tem sido um agente de mudança? Né, você tem sido como José? José não se deixou influenciar por nenhum dos lugares que ele passou. Né, ele foi o influenciador, ele mudou os lugares por onde ele passou. Né, voltando à história do termômetro, lá no começo. Termômetro, termostato. Em qual perfil você se encaixa? Você é como um termômetro que chega na rodinha ali da fofoca, na rodinha, né, dos escarnecedores ali, acontecendo aquelas coisas, você só mede a temperatura, por eles falando mal mesmo, você fica quietinho? Ou você é como um termostato, que quando você chega na rodinha, a galera para de falar do que estava falando, porque você chegou, Jesus chegou com você, o ambiente mudou. José, ele era como um termostato, onde ele ia, o ambiente mudava. Ele não se deixou influenciar pelas situações que aconteceram com ele. Né? Ele foi vendido como escravo e se tornou o melhor escravo, prosperou a casa do Senhor dele. Ele foi preso e deixou a prisão melhor, cara. Né? E você, como que reage diante dessas situações? Você reagiria como José reagiu? Ou você é como um termômetro que apenas mede a temperatura e não muda o ambiente? Ou você seria influenciável? Né? Quando Jesus chega, né? Quando você chega, Jesus chega com você.
O ambiente deve mudar. Né? Nesse momento aí, onde nós estamos vivendo essa pandemia, né? Numa rodinha que as pessoas estão falando, a gente vai morrer, todo mundo vai pegar isso, aquilo. Você é aquela pessoa que concorda, é verdade, nós vamos morrer todo mundo. Ou você é aquela pessoa que chega, não, Deus vai nos curar, vamos achar a cura. Você é aquela pessoa para frente que muda o ambiente. Né? Você quer ser como José? Né? Eu quero ser como José, eu ainda não sou como José. Né? É para isso que a gente vai orar nessa noite. Né? Para a gente ser um agente de mudança. Onde você está? Aí na tua casa. Né? Você não pode visitar as pessoas, mas você pode mandar uma mensagem para elas. Né? Seja esse agente de mudança. Amém? Vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, né, eu quero te agradecer, Senhor, por essa noite, por mais essa rede jovem, Pai. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha estar tocando cada coração, Deus, né, colocando esse desejo nos nossos corações de ser como José, Pai, ser esse agente de mudança, levar a Tua presença aonde a gente estiver, Pai. Que a gente venha transmitir em todos os lugares, Deus, o Teu amor, a Tua presença, a Tua sabedoria, Pai. Que o Senhor venha estar conosco, Pai. Que a gente venha transmitir isso para essas pessoas, Pai. Em nome de Jesus. Amém.